Como é bom beber uma ótima xícara de café e falar sobre um jogo bom. Eu queria fazer isso umas vezes sinceramente, porém não tá tendo tantos jogos bons ultimamente. Deve ser porque a indústria só pensa em botar 1 milhão de coisas que não acrescentem nada na gameplay, apenas para ter mais horas de jogo no seu joguinho de alto custo que tem uma história mais ou menos e vai custar R$300. Opa, e aí? Eu sou o GB e você está no meu canal de games, o melhor da internet para ser exato. E já vou logo chutar o balde, provavelmente você não é meu inscrito e caiu nesse vídeo totalmente de paraquedas. E para ser mais exato ainda, eu vou postar esse vídeo a 1 hora da madrugada, e a maioria que tá assistindo vai receber esse vídeo uma semana ou duas depois, no seu recomendado. Hoje eu decidi falar finalmente sobre Silksong, o famoso jogo mais aguardado e mais hypado que GTA 6. Quem tá falando isso não sou eu, foi a internet. Por favor, F5. Minha história com Hollow Knight começa há uns anos atrás. Eu tava assistindo de boa meu YouTube até que me aparece um vídeo de Hollow Knight, um game desenhado difícil pra caramba. Eu já olhei aquilo e falei, nossa, essa gameplay parece insana, eu preciso jogar isso. Eu até assisti um vídeo sobre a lore do jogo e achei muito da hora, mas o que mais importava era jogar o jogo. E depois de alguns anos eu consigo montar meu PC e finalmente jogar o Hollow Knight. Eu dropei o jogo também. A maioria das pessoas que jogou Hollow Knight fala que dropou e depois voltou e disse que foi o melhor jogo da vida delas. E foi o mesmo caso comigo. Precisei recusar 3 vezes para finalmente decidir amar esse jogo e ter um relacionamento sério. Daí então eu zerei o jogo e deixei ele de lado, já que eu tava meio confuso e precisava de um tempo para pensar. E nisso eu fiquei só na espera de Silksong. Então chegamos ao fatídico dia que a Team Cherry mete um trailer e anuncia a fucking data, 4 de setembro. Tava perto pra cacete. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sou nenhum fanático por Hollow Knight, zerei o jogo uma vez e ponto. Porém eu gostei muito do jogo. Então vocês devem estar se perguntando, por que você não zerou o jogo pelo menos mais uma vez? Eu sei lá, cara, eu acredito que quero esquecer um pouco da experiência pra ter uma sensação de como se estivesse jogando o jogo pela primeira vez novamente. Mas então, falando de Silksong, o jogo tava barato e eu queria muito jogar um novo Metroidvania. Eu tinha acabado de sair do Blasphemous, que é outro jogo bom pra cacete, e eu tava necessitando de um novo Metroid pra preencher esse meu vício. Essa categoria parece droga, vai por mim. Então eu comprei, instalei e tava na hora de começar a gameplay. Tudo começa com a nossa querida Hornet presa sem a gente saber de nada, e do nada, puff, tombe, cabum. Liberdade cantou, moleque. Quando eu comecei a andar, eu logo fiquei com tesão. PQP, que gameplay foda, e era só o começo e eu já me imaginava saindo dando cambalhotas e pulando que nem um louco. Mas isso é coisa que a gente pega lá pra frente. No começo do game não tem nada demais como qualquer Metroidvania, porém eu tenho que admitir que esse jogo é lento pra cacete, do começo ao fim do game, seja aqui na Terra ou lá no inferno. Um banco, vou salvar meu game e ficar mais de boa, tananã, o que será que tem aqui na frente, hein? Aqui não me parece uma arena. E o que é aquela coisa ali em cima? Eita porra, um boss, moleque. Easy. Caraca, mano, essa cidade tá me lembrando algum lugar. A primeira cidade de Silksong tem exatamente a mesma sensação da primeira cidade de Hollow Knight. Eu não sei o que eles fizeram, mas me bateu uma grande e sincera nostalgia nesse momento. Que foda, mano. Nessa cidade tem alguns NPCs que não são nada de relevante pra história, mas você acaba criando um elo com eles porque você vai e volta várias vezes aqui e acontece uma parada muito interessante depois. Andando um pouco pra frente a gente encontra o Sherman. Na minha cabeça esse personagem ia morrer em algum momento do game, e eu acho que a maioria das pessoas que jogou o primeiro game pensou a mesma coisa, já que lá também tem um personagem que fica cantando. Porém, quando a gente volta pra falar com ela no endgame, isso acontece. Bem triste. O Sherman tá cantando aí porque ele acredita que a porta vai se abrir se ele cantar. Então a gente anda, pula, explora, cai do outro lado e abre a porta. Adivinha? Ele achou que a porta se abriu porque ele tava cantando. Nessa parte do game também a gente dá de cara com a nossa primeira arena. E isso antes de abrir a porta pro Sherman. Porém, mal sabia eu que era aí que tava começando o meu maior pesadelo nesse game. As arenas do começo do game são muito fáceis. Não sou ela como todo game do começo é muito fácil. Pelo menos para quem já é acostumado com Metroidvania. Pra vocês terem noção, eu demorei muito pra morrer pela primeira vez, e a maioria dos bosses eu derrotei de primeira ou segunda. Sim, é isso que você ouviu. Eu derrotei a Musgumon, Tessela, Quarto Vozar e outros bosses de primeira. Porém, quando chegava nas arenas que vem sempre antes dos bosses, eu morria muito a ponto de ficar tão puto que eu quitava de tão chato que tava. Às vezes eu só passava da arena e parava de jogar naquele dia pra jogar só no outro, e isso não aconteceu só 1 ou 2 vezes, foram muitas, mas muitas vezes. Porém, antes de avançar muito, vamos falar do ato 1 por completo.
Desde já eu tenho que admitir que esse ato é bom pra caramba. É divertido, é lindo, é incrível por completo. Eu gostei tanto que eu tenho que admitir que senti falta no ato 2. Não que o ato 2 seja ruim, só o início do jogo que é muito bom, com uma bela apresentação de game. E o que tá por vir seria tão bom quanto, mas eu acho que Hollow Knight Silksong vai ser mais conhecido pelo ato 1 e 2. Vocês vão entender o que eu tô falando na metade desse vídeo. O ato 1 é composto por 8 bosses obrigatórios, para que você consiga prosseguir para o ato 2, e alguns bosses opcionais. Desses bosses, os mais difíceis são a viúva, que derrotando ela você pega o angolino, que você usa pelo jogo todo para abrir portas e pegar as consoles lá na cidadela. E também a última Juíza, que é o último boss do ato 1, que você precisa fazer um caminho desgraçado toda vez que você perde para ela. Aí quando você chega lá, você tá na metade das suas máscaras. Esse é com certeza o segundo boss com mais vantagem do jogo todo. Mas por que o segundo? Porque quem tá na frente de todos os bosses do jogo como um abençoado, ou quebrado, ou iluminado, é o boss do Biribrejo. Porque ele em si não é difícil, mas o caminho até ele é ultra hard, mas ele é só no ato 2. Ainda no primeiro ato, vale uma menção honrosa ao caminho das formigas e a besta alada. Quando eu tava jogando, eu dei prioridade total a esse lugar, porque eu achei que a boss fight da Tessela era muito importante. Então eu quis fazer logo a parte das formigas para depois enfrentar ela. Cara, eu me arrependo tanto, mas tanto disso. Eu morri mas muitas vezes apenas no caminho até a arena da chácara, que era para me ajudar a passar da arena. Porém ela só deixava a batalha toda poluída com os ataques dela e eu não conseguia ver nada, e por consequência eu morria também. Então eu, após sofrer no caminho das formigas, passei e fui em direção a Tessela. E como eu disse, eu passei de primeira. Ela é bastante fácil para quem tá acostumado com esse tipo de jogo, mas para quem não joga, infelizmente sofre. Eu tava assistindo um cara aleatório no TikTok jogando essa parte, e pra ele esse boss já era nível Dark Souls. Ele desfaleceu nesse boss umas 40 vezes só nele, que pra quem joga Metroidvania é fácil. Imagina um que nós acha difícil, tipo a Juíza ou a Viúva. E teve muitas pessoas que nem terminaram esse game ou chegaram até na Juíza e desistiram. E eu entendo essas pessoas, porque as rotas desse game são muito difíceis. Em todos os Metroidvania que eu joguei tem rotas que tem um nível de dificuldade muito acima das demais. Isso serve para dar uma pausa e controlar o andamento do game, para que ele não seja só frenético, cheio de inimigos e etc. Mas Silksong faz isso diferente, porque tudo nesse game quer te arrancar um pedacinho. Inimigos, armadilhas, terreno, arenas, e isso antes de você enfrentar os bosses também. Só para você andar sempre atento e tomar cuidado com tudo e qualquer coisa que vai te tirar uma máscara de vida. E para piorar, tudo nesse jogo é atualmente punitivo. Com certeza o mais punitivo que eu já joguei. Quase tudo no jogo vai te tirar 2 de vida, e para quem tem apenas 5 máscaras, você só levará 3 hits. E se você tiver 6 máscaras, você também morrerá com 3 hits. Eu sei, isso não faz o menor sentido, porque o sentido de evolução é barrado pela quantidade de dano que você toma. Mas isso é para deixar o jogo mais difícil do que ele já é. Porque parando para pensar, se apenas alguns inimigos e os bosses dessem 2 de dano, o jogo ainda assim seria difícil. Mas acho que os devem pensar assim, ainda tá fácil, vamos botar mais um cardinho de dificuldade aqui e vai ficar perfeito. E foi assim que Silksong passou a ser 3 vezes mais difícil que o primeiro game. É galera, esse aí é o boss mais difícil do jogo. Esse boss ficou muito conhecido na comunidade por ser feio, simples e difícil. As aparências realmente enganam nessa parte. Você pensa que vai ser algo fácil, mas dá de cara com a maior parede do jogo, você mesmo. A besta alada é um daqueles bosses que ataca com delay, e dando uma pesquisada rápida você verá que o nosso cérebro humano buga quando vemos coisas com delay, porque nosso cérebro é basicamente feito para coisas constantes e rápidas. Algo que quebra essa constância de velocidade e faz nosso cérebro ter um tipo de bug. O exemplo disso é esse vídeo aqui do Michael J. White. Okay, now here's the third one. Don't let me hit it. Ready? Entenderam o porquê desse boss ser tão chato? Ele não é difícil, é porque além de você fazer um caminho gigante até ele sempre que morrer, você sempre tem que dar um jeito no seu cérebro para entender que esse boss começa o ataque lento e depois aumenta a sua velocidade muito rápido. Mas depois que você entender isso, esse boss vira um dos mais fáceis do game, literalmente. A Juíza, o último boss do ato 1. Eu diria que todo o caminho até ela é perfeito, casa muito bem com a história de que o caminho até a cidadela é bastante difícil e a maioria dos peregrinos acabam morrendo na subida. Porém, é aqui que tá a maior crítica desse jogo, os caminhos até os bosses. Toda vez que você for derrotado pela Juíza, você terá que fazer todo o caminho de novo, e como ela é um boss tecnicamente difícil, você não vai nem clicar nela e acabar voltando tudo de novo. Essa parte pela primeira vez é muito frustrante, é só você procurar por aí que vai ver pessoas que passaram muito raiva nela. Eu mesmo consegui entender como funcionava o boss na primeira luta, e às vezes que eu morri foram tentando me adaptar ao moveset dela, e depois de derrotá-la a gente finalmente tem acesso à cidadela.
Pra mim, tudo da Cidadela é muito lindo. Os bosses, os inimigos e o melhor de todos é a música, que deixa tudo mais perfeito. Quando eu cheguei aqui, eu já acreditava que eu tava muito perto do final, porém mal sabia eu que era só a metade do game. O ato 2 é onde toda a desgraça desse jogo começa, e pra mim aqui começa os altos e baixos do game. Aqui na Cidadela vão ter um monte de arena e a maioria delas são obrigatórias. Todas elas são repletas de inimigos fortes que te dão 2 de dano. Foi aqui que eu pensei várias vezes o que eu estava fazendo da minha vida. Eu passava horas apenas para passar de uma arena, e teve essa maldita arena aí que eu demorei 3 dias para passar, porque eu sempre desistia quando eu morria várias vezes. Ah, mas a Chakra te ajuda se você comprar todos os itens dela antes de chegar aí. Amigo, como eu vou saber disso? Me explica, porque o jogo em nenhum momento dá um guia de coisas que você deve fazer para ativar certas coisas. O jogo é bom por ser exatamente assim. Eu podia ter simplesmente largado essa arena e ido para outro lugar explorar ou caçar mais uma habilidade ou máscara que eu esqueci. Porém eu não fiz isso e passei dessa parte sem ter upado meu ferrão. Mas eu já sabia que era 100% passável, porque eu não tava achando tão difícil, mas mesmo assim eu morri muitas vezes aí. Para completar, eu descobri que essa arena ainda consegue ser mais difícil se você não destruir os ninhos das donzelas de garra, que são esses bichos que aparecem do nada na cidadela. E se você não destruir os ninhos delas, elas aparecem nessa arena. Se eu não tivesse feito isso antes de enfrentar essa arena, eu com certeza tinha desistido e ido procurar por upgrade pro meu ferrão e achar mais máscara. Então, depois de derrotar uma centena de inimigos, derrotar o Trobe, o melhor boss do jogo, pegar as 3 melodias, subir o elevador, a gente derrota a Tessela novamente, enfrenta a Mãe Seda e descobre que esse não é o final verdadeiro. E agora, o que a gente faz? Eu não sei o que vocês fizeram, mas eu fui pro Billy Brejo. Essa é uma área que você pode ir nela no começo do ato 2 se você explorar bem, mas como eu já tinha pegado tudo que tinha no ato 2, eu cheguei nela muito tranquilo. Porém, isso não quer dizer que eu não sofri. Eu sofri pra caralho, penso numa área difícil do caramba. Tudo aqui é feito pra te matar. Mosquito que cospe, planta que tem uma corda que te agarra, inimigos que explode, inimigo que pula e tá com a lança e depois se esconde, mais inimigo que cospe, armadilha, uma água que tem lava que come sua seda se você cair nela, uma arena e em seguida um boss, fora a droga do banco que fizeram questão de esconder dentro dessa água nojenta num caminho impensável. Esse é o Billy Brejo. Essa é a área mais difícil do jogo, é feita pra isso. Em nenhuma outra área do jogo vai ser tão difícil quanto aqui. Parece que esse lugar foi feito nos mínimos detalhes apenas pra te sacanear. Você faz todo um caminho infernal pra no final se deparar com uma arena, e depois disso você acha que venceu. Aí a água se mexe e você se depara com mais um boss do jogo. Cinema. E depois disso não sobra nada pro Betinha. Fazendo umas coisas a gente desbloqueia uma missão. Com isso a gente faz uma armadilha e consegue derrotar a Mãe Seda. Porém algo dá errado e toda a Firra Longo é consumida pelo vazio. Já tava ruim e parece que piorou. E agora o papel da Hornet é consertar toda a cagada que ela fez. Ela fala com os xamãs caracóis que fizeram a armadilha e cagaram tudo com ela para fazer um feitiço que vai ajudar ela a pegar uma flor das lembranças que ela tem. Essa flor é tão poderosa que ela repele o vazio. Mas para isso a gente precisa do coração de 3 bosses do jogo. Recoral Khan, que para chegar nele, meus amigos, você precisa passar por 4 fucking arenas. Se você já tava achando ruim, se prepara para essa parte. Mas relaxe que quando você chegar na 4ª arena, você abre um caminho que vai direto para a 4ª de volta. Nilete e Carmelita, que é considerado o boss mais difícil do jogo. Esses são os 3 bosses que você precisa derrotar. Porém ainda tem mais um, que foi no caso que apareceu para mim, o Príncipe Verde. A gente encontra ele preso lá no Caminho dos Pecadores, preso numa jaula. Aí a gente solta ele e encontra ele em vários locais do mapa. Depois ele vai para Verdânia, que é o seu reino. Lá a gente encontra ele e entramos nos sonhos dele, que é o que a gente faz com todos os 4 bosses. Assim a gente enfrenta todos eles nos seus auges. Entregamos os corações para os caracóis e a magia começa. Abracadabra. A gente vê um monte de coisa doida aí que eu não vou explicar. Pegamos a flor e agora podemos adentrar no vazio, indo para o abismo, que é o lugar mais sombrio do jogo. Algo que começou todo colorido e com carinha de feliz tem um final bem macabro. Uma caverna cheia de espinhos e repleta de vazio. Nossa companhia aqui é apenas insetos que parece que vieram direto do vazio. Esse parece não ter a cabeça e esse parece que veio direto daqueles vídeos de tripofobia. Aqui não tem muito o que fazer, a não ser literalmente o final. Chegamos na borda, a gente fica bem diante do vazio. Agora é só pular.
Aqui enfrentamos a Tessela pela última vez, a Tessela perdida, uma luta melancólica totalmente diferente da luta contra a Radiância. Enquanto a Radiância era o sol, parece que aqui estamos lutando com o próprio vazio, uma sombra do que já foi a Tessela. Ela tem os mesmos ataques das outras duas lutas, porém ela está consumida pelo vazio agora, por isso ela também tem os ataques do próprio vazio. Não é uma luta fácil, mas não é grande coisa. Derrotando ela, a gente salva a Tessela do vazio e isso acontece. Então, essa é a sequência de Hollow Knight. Depois de jogar por mais de 130 horas, qual é a minha opinião sobre o Silksong? Para quem é realmente fã de Hollow Knight, vai amar esse jogo de coração. E quem nunca jogou o primeiro e já foi direto pro segundo jogo, também vai gostar dele. Porque ele é uma porta de entrada muito boa pro gênero em certas partes. Uma delas é que o jogo tem uma gameplay muito boa e divertida, fazendo você ficar preso no mundo, sempre querendo saber o que vem depois. Todo o combate e mecânica de gameplay são muito fluidas. Nas primeiras horas de jogo você já vai estar correndo e subindo as paredes rapidamente. Entretanto, tem as partes muito negativas. O jogo é muito difícil, como eu falei, e as pessoas que não estão acostumadas com esse tipo de jogo vão ficar presas em bosses e ficar perdidas sem saber para onde ir. Até eu, que jogo muito Metroidvania, fiquei preso em várias partes, então eu diria que é até normal. Porém, esse jogo não é para todo mundo. Mesmo ele tendo o hype que teve, foi por causa da comunidade, e isso foi consumido por pessoas que não eram da comunidade e acabaram jogando o jogo achando que seria um jogo qualquer. Mas não, até entre os Metroidvania não existe tantos que competem em dificuldade com o Silksong, pode ter certeza. O que eu achei incrível é que 26% das pessoas que jogaram o jogo fizeram o final verdadeiro. Eu ainda achei muito, mas então, desde já eu agradeço a todo mundo que ficou em live me vendo passar raiva nesse game e fazer o 100%. Foi muito gratificante no fim e eu não faria novamente, pode ter certeza. Malditos jogos da Spurga, nos vemos no próximo vídeo depois de amanhã. Tchau.